Fala pessoal, Joel do EAD mais uma vez aqui. E agora eu vim falar sobre o projeto integrador. Então essa é uma série de vídeos para ensinar você a como fazer o seu projeto integrador. Essa que talvez seja a disciplina mais complicada aí a partir desse segundo semestre. E complicada que eu digo porque ela tem várias questões aí envolvendo trabalho em grupo, envolvendo outros conhecimentos técnicos, e tem também o tempo que você precisa disponibilizar para pesquisa, enfim. Tudo isso torna essa disciplina talvez a mais complicada aí a partir desse segundo semestre. Então o nosso intuito aqui é fazer uma sequência de vídeos, então a gente fez esse curso aqui para ajudar você a tornar essa jornada mais fácil, principalmente aqui com essa parte 3 que é formatando o seu trabalho, no qual a gente explica a você como fazer o Word, né, o programa de computador Word, trabalhar a seu favor de forma automatizada. Essa é uma parte que para mim é muito importante, que é a parte 3, e só lembrando que esse curso ele é dividido em parte 1, 2 e 3. Na parte 1 eu falo sobre os elementos textuais, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, o que é uma introdução, o que é uma introdução bem feita, o que você precisa para poder fazer uma introdução. O desenvolvimento, que é o trabalho, a construção do trabalho em si, e como é que você finaliza aí na sua conclusão. Na parte 2, eu dou dicas de como você vai fazer isso de forma rápida. Então você vai fazer sua introdução, você vai fazer o seu desenvolvimento, a sua conclusão. Eu vou te dar algumas estratégias de como você pode fazer esse processo ser mais rápido, dinâmico e você não perder muito tempo. E tudo isso é baseado no todo o tempo que eu dediquei fazendo o projeto integrador. Afinal, se você ainda não me conhece, eu sou aluno da primeira turma da Univesp de 2014 e naquela época, diferentemente do que é hoje, que o projeto integrador é uma disciplina semestral, na época em que eu cursava ela era uma disciplina bimestral, ou seja, cada bimestre a gente tinha que iniciar um trabalho de pesquisa e finalizar em 7 semanas, juntamente com as disciplinas regulares. Então vocês imaginam quantos projetos integradores eu fiz juntamente com o meu grupo. Então a gente adquiriu muita experiência e hoje eu vou passar para vocês um pouco dessa experiência. Então na parte 2 eu mostro algumas estratégias de como você vai fazer isso de maneira mais rápida, mais objetiva, e o seu trabalho vai ficar bom, mas você não vai demandar tanto tempo pesquisando, perdendo tempo, enfim, porque senão, se você se perder nessa questão de escrita, do que pesquisar e como formatar, um bimestre, 7 semanas ou 8 semanas que sejam, serão muito poucas, né? É muito pouco tempo para você fazer isso. Então, a parte 1 eu falo sobre os elementos textuais. Na parte 2 eu dou dicas de como você vai fazer isso de maneira rápida. E na parte 3 eu explico como você vai formatar o seu trabalho utilizando o Word. Vou dar algumas dicas também para você fazer, por exemplo, algumas ferramentas online que dá para utilizar também. Mas principalmente como você vai fazer isso utilizando o software Word, tá? Primeiro porque a grande maioria das pessoas tem esse software, e segundo que ele é uma ferramenta muito poderosa para te ajudar a fazer a formatação, automatizar essa formatação, e vai poupar muito tempo aí de vocês. Bom, nessa aula 1 de formatando o seu trabalho, eu vou trazer aqui, vou explicar um pouco o que são os elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Porque a partir da aula 2, a gente já vai colocar a mão na massa e de fato começar a organizar esse trabalho. Então já na aula 2 eu vou explicar como instala um suplemento da ABNT dentro do Word, para que você possa automatizar todas as suas referências, enfim. Então nessa aula 1, eu preciso explicar um pouco o que são os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais, porque assim vai ficar mais fácil a gente prosseguir aqui, né? Então vamos lá, o que são os elementos pré-textuais? Os elementos pré-textuais, pessoal, são aqueles elementos, como o próprio nome já sugere, que vêm antes da escrita do texto. O que significa isso? O texto, que é o trabalho, que é a escrita do trabalho, ele começa propriamente na introdução.
Então, a partir da introdução, você realmente já está dando início a essa escrita do seu documento. Só que antes disso, existem elementos que vão ajudar a pessoa que vai ler o seu texto, ajudar a localizar todos os elementos e também, de uma forma resumida, vai dizer do que se trata esse texto, essa pesquisa que você fez. Então, o que nós temos como elementos pré-textuais? Nós temos a capa, que é um elemento obrigatório, né? Na capa vão constar informações da instituição, os alunos que organizaram, ou o aluno, ou o autor, a pessoa que fez o trabalho, enfim, entre outras informações. Logo a seguida tem a folha de rosto, que também é um elemento obrigatório. Nós temos os agradecimentos, que aí é opcional você colocar agradecimento ou não. Geralmente, no projeto integrador não se coloca agradecimento. Geralmente, não significa que você não possa colocar. No TCC, aí já é diferente, né? Geralmente a gente coloca um agradecimento, porque é um trabalho de uma jornada inteira de um curso, então geralmente agradece a família, as pessoas que apoiaram, os alunos, os professores e tudo mais. Aí nós temos outros dois elementos obrigatórios, extremamente importantes, que são o resumo em português e a palavra-chave. Outra coisa que eu gostaria de colocar aqui também é que além do resumo em português, no caso da Univesp a gente tem também o resumo em inglês, né, que é o abstract. Então você, além do resumo em português, você coloca também o abstract, tá? A palavra-chave, que fica logo abaixo ali do resumo ou do abstract. E a lista de ilustrações, tabelas, abreviaturas, siglas e símbolos, que é opcional, mas eu aconselho fazer, porque para navegar no seu trabalho vai ser muito mais simples para quem estiver lendo, quem estiver acessando o seu trabalho. E o sumário, que é obrigatório também, e o sumário eu não preciso nem explicar da importância dele, ele de fato vai poder trazer aí onde localizar o que dentro do seu trabalho, né? Então esses são os elementos pré-textuais, ou seja, antes de você iniciar o texto, você faz tudo isso daqui. E para fazer isso, você tem margem certa, você tem que escolher fonte correta, você tem que escolher tamanho de fonte correta. Então tudo isso é o que a gente vai tratar nessa parte 3. Outra coisa muito importante, nós temos elementos pós-textuais, tá? E eu não pulei os elementos textuais aqui à toa, tá, pessoal? Eu vou voltar nele aqui em seguida no vídeo. Mas por que eu falo de elementos pós-textuais? Porque os elementos pré-textuais e os pós-textuais são os principais no que diz respeito à formatação que a gente vai dar de aula aqui nessa parte 3. Então, toda a formatação necessária e automatização necessária para você fazer esse trabalho de forma rápida estão nos elementos pré-textuais e nos elementos pós-textuais. Por quê? Quando você faz, por exemplo, uma automação do sumário, você vai poupar muito tempo de ficar colocando, por exemplo, se você está escrevendo alguma coisa, se você não faz ele de maneira automática, você escreve na página 8 e 9 a sua introdução, por exemplo. Mas vai que de repente você procura mais elementos, mais informações para colocar, e aí ela vai à página 8, 9, 10 e 11. Se ela não for automático, depois você vai ter que voltar no sumário e vai ter que atualizar. Você vai ter que ir lá ver até qual página que foi, e daí por diante você vai ter que atualizar todas as outras partes do seu documento. Então você imagina, isso é um trabalho colossal, é um trabalho enorme. Então, quando você tem o sumário automatizado, quando você faz qualquer alteração, então você muda de página, aumenta o conteúdo, diminui o conteúdo, ele automaticamente, quando você vai lá e dá um refresh, né, nele, que você faz ele atualizar, ele vai atualizar todo o documento. Então assim, ele já atualiza as páginas que você mudou e todas as páginas restantes. Então é isso que eu quero fazer para vocês. O mesmo vale para figuras, para tabelas. Quando você automatiza o número da figura, o nome e os elementos, quando você for mudar, ou for incluir, ou for excluir, ele automaticamente vai fazer isso para você em todo o documento. Porque você imagina ter que fazer qualquer mudança dentro do seu documento depois que está pronto lá um trabalho com 20, 30 páginas. Então, a chance de você errar seria enorme e tudo ficaria muito penoso, muito difícil. Então, a partir do momento que a gente automatiza, que é o que eu vou ensinar aqui para vocês, vai ficar tudo muito mais fácil, automático. Então, eu gosto sempre de começar pela parte 3.
embora não seja intuitivo começar pela parte 3, o ideal seria pela parte 1, mas eu gosto de começar pela parte 3, porque você já vai deixar o seu documento prontinho para você começar a inserir informações e deixar ele de forma automática. Tá? Então, além dos elementos pré-textuais, nós temos elementos pós-textuais. E dos elementos pós-textuais, os principais aqui são referências e a bibliografia. Então, eu vou ensinar para vocês como vocês vão inserir a bibliografia de forma que ela vai ficar automática. Então, ao invés de você ter que ficar escrevendo, né, sabendo como é que faz a formatação, como é que não faz, como é que escreve, como é que faz uma referência, como é que faz uma bibliografia, que a gente vai ensinar isso no curso. Mas eu vou ensinar a você como fazer isso no Word, porque tudo isso vai ficar muito simples e muito fácil para você. A partir do momento que você inseriu a bibliografia lá no Word, você vai colocar ela dentro do seu texto, você vai usar essas referências de forma muito prática, muito simples, muito automática, e no final ele já vai montando para você a sua referência bibliográfica. Tá? Então é muito importante aí vocês saberem sobre isso. Então, nesses elementos pós-textuais, além das referências e a bibliografia, nós temos o glossário, os apêndices, anexos, se houver, e o índice também. Né? Esses elementos aqui são opcionais. Tá? Anexo, geralmente, quando você faz uma pesquisa de campo, geralmente vai ter alguma tabela, alguma coisa relacionada. Então, esses são os elementos pós-textuais. E aí, os elementos textuais, o que são? Os elementos textuais são o seu texto propriamente dito. Então, é o seu trabalho, é aquilo que você pesquisou, é a introdução sobre aquilo que você pesquisou, é a metodologia, é o método que você usou, a análise que você fez de todas as tabelas que você criou, de todas as informações que você obteve e a sua conclusão. Então, o seu trabalho propriamente dito, ele está nos elementos textuais, tá bom? Então, só para fechar aqui, elementos pré-textuais vêm antes do texto, elementos textuais é o seu texto propriamente dito, e os elementos pós-textuais vêm logo depois do seu texto escrito, e também no caso de referências, aí dentro do próprio texto você faz as referências. E qual que é o sistema de referências que a gente vai utilizar? Nós vamos utilizar o manual Univesp, Manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos. E por que a gente vai utilizar o manual da Univesp? Um trabalho acadêmico, ele geralmente tem o mesmo jeitão, a maioria das coisas são parecidas, mas eles diferem às vezes em algum ponto ou outro, alguma coisinha ou outra, alguma formatação. Então, para a gente, como nós estamos produzindo um trabalho acadêmico para a Univesp, então é importante que nós utilizemos o manual da Univesp. O manual da Univesp, ele segue as normas da ABNT, as normas da USP, mas ele tem as suas particularidades. Então a gente vai utilizar o manual Univesp, o manual de normalização de trabalhos acadêmicos, para poder passar as informações para você de como a gente vai construir a capa, a folha de rosto, os agradecimentos, os elementos textuais, pré-textuais e pós-textuais. Então a gente vai utilizar então aí o manual de normalização de trabalhos acadêmicos da Univesp. Tá? Só lembrando para você, não sei se você vai assistir isso aqui pelo YouTube ou pelo nosso curso na plataforma, mas se você for aluno lá da nossa plataforma, nós vamos, além de explicar a você como é que você vai construir e fazer cada um desses itens, nós vamos também fornecer para você um documento de orientação, no caso um documento de referência. Nesse documento de referência, a gente já vai entregar para você um trabalho pronto, um projeto integrador que já foi entregue para a Univesp, que já foi aprovado, que já teve nota boa e que já está com toda a formatação pronta para você. O que você vai fazer? Só vai mudar o nome do trabalho, só vai mudar o título, só vai mudar algumas pequenas coisas, mas a capa já está pronta, a pontuação já está pronta, a formatação de fonte, tamanho de fonte, elementos, paginação, tudo isso já está pronta. Você só vai tirar, evidentemente, o que está lá para colocar o seu trabalho. E colocar também as referências bibliográficas, que evidentemente vão mudar. Mas no restante ele já está pronto. Então, se você for aluno lá da plataforma, você terá esse documento em Word à disposição para que você possa começar o seu trabalho de maneira mais rápida. Mas caso você não seja
não tem problema, eu vou ensinar para você também como você vai fazer para automatizar todos esses elementos no Word e tornar a sua vida, a escrita do seu projeto integrador muito mais fácil, tá bem? Então espero vocês até o próximo vídeo aí na aula 2. Até mais, pessoal!